café à vontade, fiquem à vontade para pegar em qualquer momento da palestra. E hoje quem vai dar a nossa palestra, com esse prazer, é o Matheus Neves. Ele foi aluno aqui da graduação na UFPE, formou aqui, seguindo fez mestrado em Viçosa e está fazendo agora doutorado no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Laboratório Mato e fez também recentemente agora parte do seu doutorado sanduíche na Suíça. Está voltando de lá agora. Cheguei semana passada. Nesse Brasil. Ele tem uma experiência muito grande para falar para a gente de Pantanal, principalmente, de Aguro, de biogeografia. Então acho que vai ser muito gratificante para todos nós aqui. Matheus, obrigado mais uma vez e que todos tenham uma ótima palestra. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Como o Vitor falou, eu sou formado aqui da turma de 2008, entrei em 2008, então já tem um tempinho, algumas pessoas me conhecem. E agora no meu doutorado eu estou desenvolvendo o meu projeto no Pantanal e nos planaltos de entorno, então como é uma ecorregião distante daqui da gente, eu quis trazer um pouco dela para cá. Então eu vou falar mais sobre o Pantanal, sobre a ecorregião, como é o ciclo de inundação e algumas características e também alguns trabalhos que eu realizei lá agora no doutorado. Eu ainda não tenho tudo muito bem fechado, eu defendo no final do ano, então eu não tenho ainda tudo muito bem fechado, mas eu trouxe algumas análises que eu já consigo provar algumas coisas que eu tinha interesse no meu projeto, né? Então, vou falar para vocês sobre a bacia do Alto Paraguai, que engloba o Pantanal e os planaltos de entorno, mais voltado para a parte de diversidade, biogeografia e conservação. E como eu sou herpetólogo, eu trabalho com herpetologia com anfíbios principalmente, a maioria dos exemplos que eu vou dar aqui são levando em consideração esses anfíbios, né? A bacia do Alto Paraguai, ela fica no centro da América do Sul, né? Mais precisamente na divisa do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. E algumas sub-regiões são bem características de você olha e você sabe que são sub-regiões diferentes, porque elas são bem diferentes entre elas. Por exemplo, o Pantanal do Paraguai, que é um Pantanal que fica mais próximo ao rio Paraguai e ele fica permanentemente cheio. Algumas regiões podem se tornarem ilhas secas, mas praticamente todo o Pantanal do Paraguai é cheio o ano todo. Uma outra ecorregião, uma outra sub-região do Pantanal é o Pantanal da Inhecolândia, que é muito famosa, as baías e as salinas do Pantanal. E essas baías e salinas são encontradas exclusivamente no Pantanal da Inhecolândia. Então, cada sub-região do Pantanal, ela possui diferentes fitofisionomias. E uma característica também dessas fitofisionomias é que quando você vê, você não enxerga apenas um tipo de vegetação, por exemplo, áreas florestadas, você enxerga um mosaico de formações. Então, por exemplo, nessa região das salinas e baías, você tem as áreas florestadas, você tem as baías, você tem áreas abertas. Então, em uma paisagem do Pantanal, você encontra muitas formações juntas. Por exemplo, campo limpo ou campo sujo, campos inundáveis, floresta estacional, mata seca. Então, o Pantanal ele é bem diverso em questões de formação, de fitofisionomias, né? E as espécies tanto de flora quanto de fauna que ocupam o Pantanal são muito influenciadas pelas ecorregiões adjacentes, como eu já falei. E principalmente na flora são espécies da Mata Atlântica, espécies do Chaco, espécies amazônicas que ocupam o Pantanal. Uma outra característica do Pantanal também são as monodominâncias. São florestas praticamente compostas por uma única espécie. Então, no Pantanal, a gente tem, por exemplo, os paratudal, que são monoformações do IP, que é o paratudo, canjiqueiral, lixeiral,
Então você tem uma fitofisionomia de uma floresta com a predominância de uma única espécie. E isso você encontra em várias regiões do Pantanal e também ocorre com várias espécies. Uma outra característica também do Pantanal são as salinas e as baías do Pantanal da Niecolândia. A principal diferença entre elas é que as baías, elas são essas mais ao sul, aqui, que possuem uma vegetação marginal e também possuem uma maior diversidade de espécies, porque elas recebem água do ciclo de cheia. Então a água e os nutrientes vão sendo renovados a cada ciclo de cheia. Já as salinas, elas não recebem essa água da cheia, elas recebem água geralmente do lençol freático. E com o tempo, essas salinas, elas realmente são água mais salgada, com pH bem elevado, e você não consegue encontrar muito nela uma diversidade tão grande como nas baías. Vegetação marginal, às vezes é muito difícil você encontrar, ou às vezes você nem encontra, mas, por exemplo, nos períodos de seca, as salinas são a única fonte de água para algumas espécies, porque as baías geralmente secam em total, e as salinas não. Então esse processo, ao longo do tempo, fez com que a salina, e também existem ainda vários estudos para tentar entender por que as salinas possuem o pH tão elevado. Isso ainda não é muito bem esclarecido. Saiu um trabalho há 2 anos atrás, desbancando a teoria que a gente tinha sobre as salinas, uma nova teoria que é essa, sobre que ela é alimentada pelo lençol freático e etc. Então ainda existem estudos para entender exatamente o porquê que as salinas possuem essas características. E essas salinas, elas são justapostas, e quando você vê, essa daí é o Pantanal da Niecolândia. Então quando você vê isso numa imagem de satélite, é impressionante, porque você consegue ver milhares de salinas e baías justapostas numa região. Eu já fui coletar aqui na Barranco Alto, e é impressionante a diversidade que você tem nessas regiões. Uma outra característica também do Pantanal são os murundus e os capões. Os murundus são áreas um pouco mais elevadas que permanecem secas durante o pico de cheia. Então essas áreas, elas vão começar, as espécies arbóreas têm maior sucesso, e então formam ilhas de florestas em meio ao Pantanal. Esses murundus, eles podem ser formados na base de uma única espécie de planta, por exemplo, de uma única árvore, como também nessas manchas florestais. Então você tem um visual de uma área aberta, como é no Pantanal. Com a área aberta, ela praticamente alaga durante os picos de cheia. Algumas lagoas que permanecem durante mais tempo, né? E os capões, que são essas áreas um pouco mais elevadas, onde a água não interfere, não chega. O acuri é uma espécie bem comum nesses capões, principalmente quando esses capões sofrem a influência do gado. Porque no Pantanal, eu vou falar mais para frente, o gado ele é muito presente. E quando esse gado começa a invadir esses capões, a vegetação de subbosque ela é praticamente perdida, e o acuri tem maior sucesso no seu estabelecimento. Então, quanto maior o impacto do gado nos capões, maior a quantidade de acuri. O Pantanal também possui, principalmente o Rio Paraguai, no centro da bacia do Alto Paraguai, próximo à divisa do Brasil com a Bolívia, do Brasil com o Paraguai também. E existem vários rios tributários importantes para o Pantanal, principalmente Rio Taquari, o Rio Aquidauana, o Rio Apa também mais ao sul.
E esses rios, quando eles chegam no Pantanal, a velocidade de escoamento deles diminui bastante e por causa das áreas de cheia, podem ocorrer a formação desses leques, como é o leque do Taquari. O que é o leque? Quando esse rio chega no Pantanal, às vezes o escoamento é tão baixo e a quantidade de água é tão elevada que esses rios eles não ficam um único rio, eles se dividem em vários rios. Então, por exemplo, o leque do Taquari, a gente consegue ver ele aqui, ó, o Taquari, ele nasce aqui, ele vem e chega aqui, ó, isso tudo aqui é o leque do Taquari. Ele se divide em vários rios no Pantanal. E esses leques ocorrem esse é o maior leque que a gente consegue ver nessa foto, mas esses leques eles são frequentes no Pantanal. E uma outra coisa também que ocorre no Pantanal são os corichos. Os corichos são rios que não possuem nascente. Por exemplo, como a região é muito alagada, às vezes no processo de cheia, de vazante, uma quantidade de água se desloca de uma região para outra através desses rios, que são os corichos. Tem corichos no Pantanal que duram o ano todo. Quando você olha uma pequena parte dele, você acha que é um rio, é igualzinho um rio. Mas na verdade é um deslocamento de água de uma região bastante alagada, que sofre bastante influência dos níveis de cheia, para uma outra região. Então esse rio é apenas o escoamento da água. São os corichos, bem comuns no Pantanal também. Então o Pantanal é essa planície de mais ou menos 200 a 300 metros de altitude a nível do mar. E ao redor do Pantanal nós temos os planaltos de entorno, que alguns podem chegar até mais de 1000 metros, que acho, se eu não me engano, 1080 metros o maciço do Urucum, que é o 6 ali, que é na divisa com a Bolívia, em Corumbá. Então, esses planaltos são bem importantes na conservação do Pantanal, porque eles influenciam diretamente nesses níveis de seca, né? Alguns são muito conhecidos, como a Chapada dos Guimarães e também, por exemplo, a Serra da Bodoquena, que é a região de Bonito, que é bem turística, né? Todo mundo conhece, que é realmente maravilhosa. Então, algumas pessoas acham que Bonito é o coração do Pantanal, que Bonito está no Pantanal. Não está. Bonito está nos planaltos de entorno ao redor do Pantanal. Tem muitos passeios de Bonito que você vai até o Pantanal para conhecer o Pantanal, mas Bonito em si não é o Pantanal. Bonito são os planaltos de entorno. Historicamente, as coletas no Pantanal começaram por volta de 1800 e pouco. Em 1853 foram as primeiras coletas para anfíbios, com uma expedição da Marinha dos Estados Unidos ao longo do Rio Paraguai. E aí teve várias coletas desses animais, levaram para os Estados Unidos e pesquisadores de lá descreveram várias espécies como o Rio Paraguai, como a localidade tipo, lá no Pantanal. E em 1914 que começou a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, que liga o interior de São Paulo à divisa, em Corumbá, na divisa do Brasil com a Colômbia, e cruza o estado do Mato Grosso do Sul por inteiro. Então é a primeira passagem dentro do Pantanal, que as pessoas começaram a conseguir chegar mais próximo do Pantanal, porque realmente é uma região de muito difícil acesso. Tem áreas do Pantanal que não possuem coletas e por causa da dificuldade de chegar. Então isso possibilitou a publicação de alguns trabalhos relacionados às espécies do Pantanal, apenas a partir da construção dessa estrada de ferro. Então a amostragem, como o Pantanal ele é muito difícil de algumas áreas de ir, a amostragem se concentra em algumas regiões. Por exemplo, no Mato Grosso, se concentra na Chapada dos Guimarães, o Pantanal de Cáceres e Poconé, que são os mais conhecidos, é onde tem o Parque Nacional do Pantanal também, né? E a região de Jauru e Tangará da Serra, que é uma região amazônica dentro da bacia do Alto Paraguai, muita influência amazônica. E no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, no Urucum, e na base de estudos do Pantanal, que é uma base de estudos que a UFMS tem no Pantanal, que recebe os alunos lá, eu vou falar dela mais para frente também.
a Serra da Bodoquena, a região de Bonito, né, e a região de Campo Grande. Então esse trabalho, por exemplo, de 2017, mapeou as áreas já coletadas no Pantanal. Então a gente vê igual a BEP, Urucum, Bodoquena, já foram bem coletadas, mas a gente tem áreas, por exemplo, como o Pantanal do Paiaguás e o Pantanal do Nabilec, que não possuem coleta nenhuma, porque essa região geralmente ela fica alagada o ano todo, você só chega lá ou de avião ou de barco, então são regiões difíceis de se coletar. Quando a gente compara as espécies da planície com o Planalto ele possui uma riqueza de espécies muito maior. E várias espécies que ocorrem no Planalto não ocorrem na planície. Então, para anfíbios, por exemplo, são 102 espécies que tem na bacia do Alto Paraguai, 48 compartilhadas entre os planaltos e a planície. A planície possui 52 espécies, sendo 4 exclusivamente da planície, e o Planalto 97, 49 específicas dos planaltos. Porém, essas 4 espécies que é específica do Pantanal não são espécies endêmicas. O Pantanal não tem endemismo. Essas 4 espécies são espécies provenientes do Chaco e do Chiquitano que chegam até o Pantanal e não vão até os planaltos, mas não são espécies exclusivamente do Pantanal. Então, quando a gente compara a riqueza do Pantanal com o Planalto é muito mais rico. Porém, a abundância do Pantanal ela é surpreendente. O Pantanal você vê muita coisa, a diversidade do Pantanal ela é visível, sabe? Isso, inclusive, a Berta Lutz, que é uma herpetóloga, ela publicou uma nota em 1946 falando, quando ela chegou pelo trem de ferro, ela chegou lá em Miranda, no Pantanal, ela falou que em 20 anos de coleta no Brasil, ela nunca tinha visto um coro tão impressionante igual ela viu lá, de sapos cantando, porque realmente é bem impressionante. Eu só queria abrir um parênteses para falar sobre a Berta Lutz, porque eu acho que muitas pessoas não conhecem a Berta Lutz. Berta Lutz ela é uma ativista feminista, bióloga, e política brasileira também, ela foi deputada, e ela se especializou em anfíbios, e ela trabalhou no Museu Nacional. E ela tem uma coisa muito importante na nossa história, isso daí no site do Senado, você tem a biografia dela, e tem uma coisa muito importante, que em 1922, ela representou o Brasil na Assembleia Geral das Ligas das Mulheres Eleitoras e 10 anos depois disso, ela foi a principal mulher por trás disso, foi aprovado o voto feminino. Então a gente tem muito orgulho de ter a Berta Lutz como herpetóloga, a gente usa muitos trabalhos dela e não só apenas na biologia, mas ela foi muito importante também para a política brasileira. Só queria falar um pouquinho dela, aproveitar que eu citei um trabalho dela. Então, voltando para o Pantanal, a diversidade, a abundância do Pantanal, ela é muito impressionante. Alguém aqui já foi no Pantanal? Conhece? Você tem alguma história de relacionada à diversidade, assim, que é... esse coro de anfíbios foi surreal. Acho que tinha até, a pessoa acabou que eu tinha até gravado. É muito alto. Muito. E eles cantam o dia inteiro. Você acorda com anuro cantando. Anuro geralmente é noturno e os bichos lá tanto bicho cantando que eles cantam durante o dia, sabe? Por exemplo, essa foto aqui, ó, tem mais de 30 aves aquáticas ali, ó, numa foto assim, sabe? É surpreendente. Perto da base de estudos ali tem uma lagoazinha, que deve ser isso daqui, assim, ó. E eu contei mais de 10 espécies de aves de médio e grande porte, gaviões, tuiuiu, curicaca, em volta de uma lagoazinha mínima, assim, jacaré, sabe? É impressionante a abundância do Pantanal. Eu falo que o Pantanal é o safari brasileiro. Se você quiser fazer safari na América do Sul, vá ao Pantanal, porque a probabilidade de você ver os animais da América do Sul, sabe, tamanduá, esses
3 anos que eu estou trabalhando no Pantanal, eu só ainda não vi a onça pintada, só escutei. Mas mas de resto, assim, eu vi parda, jaguarundi, jaguatirica, é incrível, é incrível. Na minha opinião, é a região mais bonita do Brasil. E essa diversidade, como eu estava falando, ela é influenciada por essas ecorregiões ao redor. Porém, não existem muitos trabalhos de biogeografia que conseguem comprovar esses padrões de distribuição das espécies do Pantanal. Então, esse trabalho é uma parte de um capítulo do meu doutorado. Eu apresentei ele neste congresso em Paris, quando aproveitei que eu estava no doutorado sanduíche lá. Eu peguei, em busca de áreas de endemismo, eu consegui eu tentei provar esses padrões de diversidade influenciados pelas ecorregiões ao redor. Então, como eu já falei, a diversidade do Pantanal em si, ela é homogênea. Sempre, a maioria das espécies que tem lá são espécies de ampla distribuição, são espécies comuns e que pertencem a outras, são mais características de outras ecorregiões e que ocorrem lá também. Então eu utilizei as áreas de endemismo para mapear as áreas importantes para a conservação e também encontrar esses padrões de diversidade. E eu usei anfíbios porque os anfíbios respondem muito bem a esses ciclos de inundação e relacionado à água. Então eu queria saber onde estão essas áreas de endemismo e eu tive 2 hipóteses. A primeira é que o maior número de áreas estará nos planaltos de entorno, por causa do endemismo e a maior riqueza nesses planaltos de entorno, e que o Pantanal não ia possuir nenhuma área de endemismo restrita a ele, porque realmente o Pantanal não tem endemismo nenhum. Então eu fui em 7 coleções científicas, tanto no Brasil quanto no Paraguai e na Bolívia também. Fiz alguns campos em algumas áreas que precisavam, que tinham pouca amostragem. Compilei um total de 86 espécies, 10 dessas espécies são endêmicas dos planaltos de entorno. E eu fiz uma análise de endemicidade. Eu não vou entrar muito nas questões das análises, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, conversar comigo, eu também, depois ou agora, eu estou aberto a isso. Mas eu não vou ficar entrando muito nessas questões de análise, não. Eu utilizei 3 tamanhos de grade, né? Eu quadriculei toda a área e usei 3 tamanhos de grade. No tamanho de 1 grau, eu encontrei 10 áreas de endemismo, 9 com consenso, e essas áreas de endemismo eram 4 restritas aos planaltos, 4 restrita ao Pantanal e ao Cerrado e 1 restrita ao Chaco Chiquitano. Nos tamanhos seguintes, de 1.5 e de 2, eu encontrei o mesmo padrão. Nesse caso, 33, 5 restrita aos planaltos, 26 Pantanal e Cerrado e 2 no Chaco Chiquitano. E de 2 graus também eu encontrei o mesmo padrão, porém aqui a gente recuperou 2 áreas de endemismo na Amazônia. Então o Pantanal realmente não possui nenhuma área de endemismo restrita ao Pantanal. Então todas as áreas de endemismo formadas no Pantanal são áreas grandes e que cobrem também o Pantanal e mais alguma ecorregião ao redor. Então o Cerrado foi a principal número de áreas de endemismo recuperadas foi entre o Pantanal e o Cerrado. Esses números porque isso aqui são os 3 tamanhos de grade, né? Então em 1, em 1.5 e em 2. Mas também encontrei algumas espécies do Chaco que ocorrem também no Pantanal, 2 áreas recuperadas dessa forma. Essas são exemplos de espécies que ocorrem no Chaco e se estendem até o Pantanal. E também uma área com espécies amazônicas, porém também tem bastante espécies do Cerrado junto nessa área de endemismo. Relacionado aos planaltos de entorno,
eu recuperei algumas áreas de endemismo que cobrem todos os planaltos de entorno. A Chapada dos Guimarães e a Serra das Araras também recuperaram áreas de endemismo exclusivo delas. Nessa região, essas duas, a Chapada dos Guimarães é a que possui a maior riqueza e também o maior número de espécies endêmicas a elas, né? A Serra das Araras também, e algumas relacionadas à Amazônia e o Cerrado. Então, o padrão amazônico, muitas espécies da Amazônia ocorrem apenas no norte da bacia do Alto Paraguai. Algumas conseguem se estender até mais ao sul do Pantanal, mas não se chega não é ao sul do Pantanal. Algumas espécies conseguem entrar mais para dentro da bacia do Alto Paraguai, mas não ocorrem no Pantanal, sempre pelos planaltos de entorno. Relacionado ao chaco e chiquitanos, algumas espécies que ocorrem de anfíbios do chaco que ocorrem no Pantanal ocorrem apenas na região de Porto Murtinho, que é a região de chaco no Brasil, que é uma região extremamente impactada por plantação. Então, muitas espécies no Brasil ocorrem só lá e não tem nenhum tipo de proteção. Então, é uma área que a gente descobriu que precisa também de um investimento conservacionista nessa região. O padrão de chaco, essas são algumas espécies do chaco que ocorrem também no Pantanal. O chaco ele é um pouco parecido com o Pantanal, também é uma área que possui níveis de alagamento. Então, algumas espécies do chaco que são dessas regiões alagadas do chaco conseguem chegar até o Pantanal. Então, o chaco seco, a gente recuperou áreas de endemismo nas 3 tamanhos de grade, que mostra que as espécies de lá realmente são restritas a lá. Ele possui essa região de endemismo, que é um grupo de espécies que ocorrem apenas lá, né? E essa pequena parte que ocorre no Brasil, que eu falei em Porto Murtinho. E nos planaltos de entorno também, as principais planaltos de entorno que possuem esses padrões de endemismo é a Chapada dos Guimarães e a Serra das Araras, para anfíbios. Mas, por exemplo, a Serra da Bodoquena foi recuperada como uma área de endemismo para aves, mas não para anfíbios nessa análise que a gente fez. Então, a minha primeira hipótese de que o maior número de áreas de endemismo estava nos planaltos de entorno, ela foi rechaçada porque a maior quantidade de áreas está no Pantanal, mas sempre no Pantanal e em uma outra região, né, mostrando esse padrão das espécies do Pantanal de não ser exclusivo do Pantanal. É uma mistura das ecorregiões ao redor. São espécies de ampla distribuição. É isso aí. Então, o Pantanal em si, ele é homogêneo, tanto que as áreas recuperadas no Pantanal geralmente são grandes áreas, mas possuem essa influência das ecorregiões, mostrando esses padrões de distribuição, né? A relacionada a serpentes do Pantanal também é bem parecido com os anfíbios. Também existem necessidades de maior investimento de coleta, porque algumas áreas não têm coleta nenhuma. A Dipsadidae é a maior família que se encontra no Pantanal, a maioria das espécies está dentro dessa família. Também são compostas por representantes de outras ecorregiões, sem endemismo, e a maior riqueza também está nos entornos. Então isso é um padrão não só de anfíbios, isso é um padrão recorrente para os grupos de animais, né? E mais similares às comunidades do Chaco Cerrado, também isso ocorre com anfíbios do que com áreas florestadas, até porque o Pantanal é uma área aberta. Então, uma amiga minha, a Liliana, ela fez um doutorado analisando esses padrões de distribuição também das comunidades de serpentes eu utilizei apenas a bacia do Alto Paraguai e ela a bacia do Paraguai por inteiro. Então ela descobriu 4 grandes grupos de espécies. 2 grupos foram divididos
divididos pelo Rio Paraguai, ou seja, para anfíbios, o Rio Paraguai ele não demonstrou importância no padrão de distribuição, mas para serpentes existe uma barreira que dividiu em dois grupos diferentes, com espécies que ocorrem de um lado do rio e não ocorrem do outro lado do rio. E também uma outra área nos planaltos de entorno norte, que é a Chapada dos Guimarães e a Serra das Araras, que foi o que eu encontrei para anfíbios também. Então, essa região do norte da bacia, assim como anfíbios, sofre uma influência amazônica bem grande, com espécies amazônicas que chegam até lá, na sua distribuição. Falar um pouco sobre a conservação do Pantanal e dos planaltos de entorno. A pecuária é o principal impacto antrópico na região, mas a pecuária na região já está lá há mais de 200 anos. Então hoje tem alguns estudos que falam que a pecuária no Pantanal causa um impacto reduzido por causa da substituição dos grandes mamíferos da América do Sul que foi extintos, e também porque o Pantanal é uma área aberta, bastante gramado, então quando a criação de gado lá, você não precisa devastar uma área para colocar o gado, você apenas coloca o gado. Porém, eu acho que eu não concordo muito com essas teorias de impacto reduzido. Por exemplo, dentro dos capões, é visível o capão, ele modifica completamente se tem um impacto do gado ou não. E às vezes a gente não consegue ver esse impacto porque o Pantanal é uma área aberta, gramada, então a gente não consegue ver realmente esse impacto. Mas eu acredito que o impacto do gado no Pantanal seja maior do que algumas teorias falam que são, né? Um grande problema também no Pantanal é a preservação das cabeceiras dos rios que escoam a água para o Pantanal devido à contaminação, principalmente por causa de extrativismo mineral e agrotóxico, e também o assoreamento. O assoreamento ele traz muita matéria orgânica dos planaltos para a planície. Porém, se com a devastação da mata ciliar para plantio, isso está trazendo muita terra e os rios estão começando a assorear. O rio Taquari é o principal rio que sofre com assoreamento devido às cabeceiras do rio não serem protegidas, e recentemente, até umas 2 semanas atrás, não, mais um mês atrás mais ou menos, passou no Fantástico uma reportagem sobre Bonito, que agora, com esse novo governo aí, todo o pessoal de fazenda está achando que pode tudo, e aí tiraram uma grande parte de área protegida das cabeceiras dos rios de Bonito. Então agora, toda vez que, sem nenhum estudo prévio, apenas devastaram. E agora, toda vez que há uma chuva, toda a lama que foi descoberta cai dentro dos rios. Então, os rios de Bonito está deixando de ser aqueles rios transparentes e turísticos e virando, igual essa foto aí, a mesma região, o mesmo rio, a mesma foto, e a diferença é assustadora. Então, quando chovia, acontecia da água ficar um pouco mais turva, mas rapidamente ela voltava a ficar transparente. Agora ela fica muito mais barrenta e demora às vezes 4, 5 dias para voltar. E isso também já causou impacto no turismo de Bonito. A Secretaria de Turismo já lançou dados falando da redução do turismo em Bonito por causa desse tipo de coisa, porque você vai fazer um passeio e você não consegue fazer o passeio que você estava querendo lá, né? Um outro problema também na região do Pantanal é a extração mineral, principalmente em Poconé, com a extração de ouro, contamina muitos rios com mercúrio, e também o maciço do Urucum, que é a região mais alta dos planaltos de entorno, e hoje alguns picos no Urucum está completamente devastado por causa da mineração. Então isso causa muito impacto na região da Bacia do Alto Paraguai. Também uma outra parte do meu doutorado é para analisar sobre as
áreas protegidas que já estão no Pantanal, que já estão delimitadas no Pantanal, entender a eficiência dessas áreas em cobrir a diversidade local e também como será isso daqui no final desse século, com as mudanças climáticas. Os métodos eu utilizei o mesmo, mais os dados do GBIF, e eu cortei os pontos do GBIF com os polígonos de distribuição da IUCN. E eu utilizei apenas 74 espécies, porque algumas espécies endêmicas eu tinha apenas 1 ou 2 pontos, então eu não consegui fazer as análises. Eu utilizei a modelagem de nicho, eu também não vou entrar muito nessas questões, mas basicamente a modelagem de nicho, ela vai pegar, você faz isso para uma espécie, você pega todos os pontos que essa espécie já foi identificada e coloca as coordenadas desses pontos, e aí um algoritmo vai pegar as variáveis, você pode utilizar temperatura, precipitação, topografia, em cada ponto de ocorrência dessa espécie, ele vai extrair essas variáveis de temperatura, de precipitação e aí então ele terá uma variação na precipitação, na temperatura em que essa espécie ocorre. Depois disso, ele vai projetar essas variáveis ótimas para a espécie em novas áreas. Então, ele vai fazer uma projeção da distribuição potencial dessa espécie. Entenderam? Mais ou menos? O mecanismo que usa e também o que está embutido dentro desse algoritmo, eu não vou entrar em detalhe também, mas estou aberto também se alguém quiser conversar sobre. Eu usei 5 variáveis climáticas, 6 de uso da terra e 3 de topografia. Eu fiz essa análise tanto para o presente quanto para o futuro, em 2080, e no futuro eu usei 2 cenários de emissão de gases. Um cenário normal, que é como se a gente continuasse emitindo gases da maneira que a gente emite hoje, e uma que é o 4.5, e o 8.5 seria uma emissão mais elevada de gases, né? Eu fiz, a análise que eu fiz foi o Ensemble of Small Models, que ele vai pegar 3 modelos diferentes, que são esses 3 embaixo aqui, e vai te dar um 4º modelo, que seria uma aproximação desses 3 modelos juntos. Então, e essa análise também ela é mais adequada para espécies, quando você tem muitas espécies com pequenas distribuição. Então essa seria a mais adequada. Então, depois que eu fiz isso para todas as minhas 74 espécies, eu binalizei ela. Então, a projeção apenas para as áreas com mais de 95% de chance da espécie ocorrer, e aí então eu tive um polígono de distribuição de cada espécie. Quando eu sobrepus todas essas espécies, eu tive um mapa de riqueza para a área da bacia do Alto Paraguai, e foi com isso que eu trabalhei nos resultados, né? Então, os resultados para os cenários de 4.5 e de 8.5 foi assustador, porque vai ocorrer uma mudança muito grande na diversidade, uma diminuição muito grande da diversidade, né? Então, será grandes perdas, principalmente no Pantanal. Mais de 50% das espécies que ocupam a bacia do Alto Paraguai em 2080 não ocuparão mais, elas vão ser extintas da área, sendo 4 espécies endêmicas da área, ou seja, essas 4 espécies serão extintas na região, né? Isso ocorre como o Pantanal ele é uma área de borda de distribuição. Como assim? As espécies do Cerrado ocorrem até o Pantanal, as espécies da Amazônia ocorrem até o norte do Pantanal, as espécies do Chaco também. Com as mudanças climáticas, essas espécies terão uma redução na sua área de distribuição. Então, como o Pantanal é uma área de borda,
muitas espécies vão se restringir e diminuir a diversidade do Pantanal. Então o Pantanal vai ser impactado, vai ter um impacto, as mudanças climáticas terão um impacto muito grande na região da bacia do Alto Paraguai, né? Poucas áreas receberão novas espécies, ou seja, porque algumas espécies podem se expandir e outras espécies vão se diminuir, e outras também se expandem em uma área e diminuem em outra. Então, as áreas que vão ter expansão são exclusivamente nos planaltos de entorno, e não no Pantanal. No Pantanal ocorrerá apenas a diminuição. E o turnover de espécies também, ele é muito alto, até 100% em algumas áreas. Ou seja, turnover é a substituição de espécies. Então, não vai ter apenas uma redução da riqueza, vai ter também uma mudança na comunidade. Em algumas áreas vai ocorrer mudanças de até 100%, ou seja, toda a comunidade será trocada. Eu utilizei as áreas as áreas protegidas, eu baixei no World Database on Protected Areas. É uma base online que você tem as áreas protegidas do mundo todo, né? E eu utilizei só as categorias de 1 a 4 da IUCN e também as reservas indígenas, que na bacia do Alto Paraguai, essas reservas indígenas são muito importantes para a preservação da biodiversidade, né? Ao todo são 73 áreas protegidas, o que seria 5,84% do total da bacia do Alto Paraguai. Eu fiz um modelo nulo com essas áreas protegidas, ou seja, eu peguei as áreas e coloquei elas randomicamente no espaço, mantendo o mesmo tamanho, formato, para saber se a diversidade dentro da área seria maior do que se essas áreas fossem randomicamente colocadas. Então, apenas 6,8%, 5 áreas das 73, possuem maior diversidade do que 95% das áreas randomicamente. Ou seja, apenas 5 áreas possuem riqueza significativamente maior do que áreas randômicas, né? E no futuro isso tende a aumentar, ou seja, essas áreas de proteção podem servir de abrigo para as espécies devido às mudanças climáticas. Isso é importante na tomada de decisão. Essa tomada de decisão é porque como esse valor foi muito baixo, significa que a diversidade não foi levada em conta quando você tomou a decisão de proteger aquela área. Isso também é muito evidente porque muitas dessas áreas são reservas indígenas e as reservas indígenas, por exemplo, não levam em consideração a diversidade local, levam em consideração a história da área para a tribo indígena, entre outras coisas. Então, quando for escolher as áreas de preservação do Pantanal, esses temas relacionados à diversidade, à riqueza, não foram levados em conta. Dentro das áreas protegidas também o turnover será alto, algumas áreas terá 100% também de substituição. E uma próxima análise que eu vou fazer agora no meu doutorado é o Zonation, que ele vai me indicar quais são as áreas que são necessárias proteger para a gente conseguir guardar as áreas mais diversas e também as espécies mais ameaçadas. Isso ainda eu defendo no final do ano e isso agora é o meu próximo passo, que é tudo no mesmo artigo, né? Então eu acho que mais ou menos era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Pantanal e da diversidade local, né? Eu só queria comentar com vocês também relacionado ao Ecopan. Não sei, vocês conhecem o Ecopan? A Lud fez o Ecopan no ano passado, eu fiz em 2017. O Ecopan é o Ecologia de Campo do Pantanal. Ele é direcionado para os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. É um curso de campo de 1 mês no Pantanal, e nesse período você visita
cita a base de estudos do Pantanal, que é essa daqui a base, isso aqui é a base também, que eu falei que eu ia falar sobre ela, né? E é um curso intensivo de ecologia. Então, praticamente todos os dias você acorda, você tem o seu projeto, você tem seu grupo, você vai coletar, você já chega, já analisa, já escreve e de noite se apresenta, sabe? Então é um curso intensivo, vale muito a pena ir. Todo mundo que faz o Ecopan sabe que são duas fases da nossa carreira acadêmica, porque ela te dá um start muito bom para questões ecológicas e também vocês têm a oportunidade de conhecer essa região maravilhosa e surpreendente que é o Pantanal. Então, esse Ecopan, ele ocorre sempre no mês de setembro, durante o mês de setembro. Então, se vocês estão querendo fazer uma pós, eu acho que vocês poderiam prestar um pouco de atenção no Ecopan e ver se vocês conseguem ir, porque realmente é surpreendente e vale muito a pena. E é isso, gente. Muito obrigado. Está aberto a perguntas agora, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser comentar, fique à vontade. Sim. Então, a primeira análise que você viu a riqueza de espécies são endêmicas de uma região ou outra. Como os seus dados foram baseados em registros de coleção, você acha que poderia ter alguma influência das áreas que são menos amostradas e por isso não tem registros? Ou se, pela sua interpretação, como ela é mais ampla, se isso não afetaria muitos resultados? É impossível a gente conseguir alguns dados no Pantanal por causa de vieses amostrais, né? Por isso, quando a gente, para tentar diminuir esse erro, a gente utiliza mais de um tamanho de grid por causa disso, porque a grade, às vezes, quando você usa, quanto maior a grade, maior você consegue diminuir esse tipo de erro, e quanto menor a grade, mais específico você fica mais propenso a esse tipo de erro, né? Mas como é uma análise de macroecologia, eu acredito que não tenha tanta influência em algumas regiões. Até porque também o Pantanal, ele as espécies que ocorrem no Pantanal são bem homogêneas. Então, não posso falar que sim, porque eu não fui lá coletar, mas provavelmente tem uma grande probabilidade das espécies que ocorrem lá ser as mesmas que ocorrem nas outras áreas do Pantanal, entendeu? Então, pode ser sim, por isso que quando eu falo desse trabalho, eu falo sobre os vieses amostrais, porque realmente tem e a gente não tem como consertar isso agora. A gente precisa de investimento de coleta nesses lugares. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu tenho. Eu não sei se realmente influenciaria, mas não sei se tem alguma influência, mas os rios voadores que vêm da Amazônia é uma da parte principal que faz a precipitação daquela região, que, pelo que entendi, seria a causa da inundação do Pantanal, nos Planaltos. Então, com a degradação da Amazônia cada vez maior e a diminuição desses voadores, está tendo algum impacto ou então alguma previsão de impacto nas cheias do Pantanal? Não, por enquanto não tem nenhum estudo que prove algum impacto nesse nível de cheia. Porque o Pantanal também, ele passa por exemplo, alguns anos atrás teve um período de seca muito extrema e que o Pantanal ficou 10 anos com um nível super baixo durante as cheias, entendeu? E aí esse nível aumenta. Esses 3 últimos anos, o nível das cheias do Pantanal estão bem abaixo do normal para 5, 10 anos atrás. Mas não dá para saber se isso é uma flutuação normal do ecossistema mesmo, ou se isso seria um impacto da devastação da Amazônia e mudanças climáticas, entendeu? Teria que ter um estudo mais aprofundado sobre isso e ainda não tem. Boa noite, meu nome é Ana Clara. Achei muito legal você ter colocado sobre a Berta Lutz. Achei muito legal
gosta muito dela, né? E aí são duas questões que eu estava pensando. Eu não tenho tanto assim sobre biogeografia, tá, gente? E a questão das reservas indígenas, por exemplo. A lógica para você demarcar o território indígena é um pouco diferente da lógica de uma área de preservação, simplesmente, né? Então, assim, faz sentido quando você demarca o território indígena você não pensar na questão só da preservação daquela área. Se é uma região endêmica, riqueza de espécies, abundância, etc. Nesse sentido, eu acho que faz sentido isso. Você tem que somar as duas coisas, né? Você tem o território indígena demarcado e você tem áreas que você tem uma ação conservacionista com outro viés, né? Que é com o viés que você colocou. E aí, a questão que você, nas suas análises, você falou que as áreas endêmicas que você pensou que seriam nas áreas do entorno, acabaram sendo em regiões ali, o Pantanal mais Cerrado, o Pantanal mais Amazônia, o Pantanal mais Chaco. E que quando você fez a análise com a mesma quantidade de emissão de gás carbônico e com uma emissão maior, 4,5, 8,5, você viu que, pelo que eu entendi, né, que o Pantanal, que é uma região de borda, que aí você tem espécies que descem da Amazônia até o norte do Pantanal, do Cerrado até o Pantanal, do Chaco até o Pantanal, essas espécies vão começar a se aglomerar mais, por exemplo, se é Pantanal Cerrado, vão sair um pouco do Pantanal e caminhar para o Cerrado. As espécies terão, na verdade, isso é a minha discussão. Igual eu falei, o trabalho ainda não está completamente amarrado, mas eu acredito que essa diminuição tão drástica no Pantanal se deva a essa contração na distribuição das espécies. E como o Pantanal não tem uma biota própria do Pantanal, acredito que o Pantanal será uma região que deixará de ter essa espécie durante durante as mudanças climáticas daqui a 100 anos, por exemplo. E aí, então, as duas vão chegar no Pantanal. Vão ficar, quem é do Cerrado vai continuar no Cerrado, não vai chegar no Pantanal. Não é bem por aí. Com as mudanças climáticas, as espécies que hoje se distribuem grande parte do Cerrado e também no Pantanal, terão o seu polígono de distribuição reduzido. Como será reduzido, ele vai ser reduzido para alguns centros. E o Pantanal, então, terá, essa espécie deixará de ocorrer no Pantanal por causa dessa contração da distribuição dessas espécies. Entende? Porque no início da apresentação, não no início da apresentação, como você estava falando que é uma região de borda, que aí você tem animais de diferentes locais, diferentes habitats, diferentes ecorregiões, no início eu estava imaginando que seria um lugar que, como é muito diverso, que consegue abrigar animais que precisam de condições diferentes, seria um lugar para onde essas espécies iriam. E assim, essas espécies que são endêmicas do Pantanal Cerrado, por exemplo, são endêmicas dessa região, não sei se você sabe, né? Mas pensando aqui, são endêmicas dessa região, Pantanal Cerrado. Então, entra um pouco no Pantanal, entra um pouco no Cerrado, mas são Pantanal Cerrado. E assim, aí com a degradação também desses outros espaços, eu estava imaginando que elas iriam mais para o Pantanal e não que os dois lados, degradando, elas iriam acumular mais entre esses dois espaços e não no centro desses espaços. A análise que eu fiz, ela não levou em consideração a distribuição total das espécies. Levou em consideração apenas a distribuição dentro da bacia do Alto Paraguai. Então, quando ela forma uma área de endemismo entre o Pantanal e o Cerrado, ali, eu não sei se te fala, tipo assim, aquela para eu quis comprovar apenas o padrão de distribuição de espécies do Cerrado que ocupam também o Pantanal. Mas eu não tenho como afirmar que essa área não seria maior
para dentro do cerrado, por exemplo, se eu fizesse uma análise com a total distribuição dessas espécies. Sim. Imagino que entendeu? você tem um trabalho geralmente na Euromania. Mas assim, o Pantanal, por ser tão diverso e por conseguir ter condições para animais de locais tão diferentes, eu imaginei que o movimento seria o inverso, entendeu? Mas o negócio o Pantanal ele consegue. O Pantanal ele consegue abrigar essas espécies das outras regiões, mas são todas espécies de ampla distribuição, são espécies comuns em outras regiões e que essas espécies conseguem ocupar o Pantanal. Mas, por exemplo, espécies com mais restritas, que não são tão comuns, que não têm a distribuição muito grande, elas não ocupam o Pantanal. O Pantanal é ocupado principalmente por espécies de ampla distribuição, como espécies comuns, entendeu? Então, essa questão de endemismo, de ser apenas Pantanal e ali no Planalto de entorno, isso daí só existe, para anfíbios só existe uma espécie que é endêmica dos Planaltos de entorno e que ocorre também no Pantanal ali, que é o Rhinella situla, que foi descrito para lá. Mas é o único caso, isso não é um padrão comum do Pantanal. O Pantanal ele tem essas espécies de outras ecorregiões, mas são espécies comuns, geralmente de ampla distribuição. Esse padrão de não ter endemismo no Pantanal pode ser, como a gente estava conversando, não tem uma datação certa para quando formou o Pantanal, pode ser por ele ter uma formação recente e está sendo colonizado, digamos assim, ainda, e essa espécie não especiou. Não tem estudo que comprove isso, mas as teorias porque a formação do Pantanal é uma formação mais recente. Parece que quando o Pantanal surgiu, as espécies ao redor colonizaram e até hoje ainda não teve um endemismo, por exemplo, em nenhum grupo. Não é só com anfíbios, não, é com aves também, répteis, não tem. Eu fiquei bastante curioso em sobre os coelhos seriperenses, eles entram nas amostragens? Desculpa. Os coelhos que você comentou dos rios, que são de fato. Por eles não serem rios, propriamente dito, eles têm um comportamento perene. Como é que funciona em termos de biodiversidade e endemismo? Eles entram dentro da curva, eles participam das pesquisas? Como funciona o comportamento deles? Eu não levei em consideração os rios. Nas minhas análises, eu levei em consideração precipitação, uso da terra, que numa dessas variáveis do uso da terra também tem a fitofisionomia da região, então, e topografia. Então, no caso dessas análises que eu fiz, a gente não levou em consideração nem o coricho, nem rio, nem inundação. Inundação eu tentei conseguir a variável de inundação. Eu vi um trabalho que publicou, mandei e-mail para um cara, não me responderam, aí eu mandei e-mail para outro cara, o cara me respondeu, falou que não conseguia a variável que precisava. Eu acho que seria importante eu utilizar essa variável. Inclusive, eles tinham não apenas a variável inundação para o presente, eles tinham para o futuro também, era ideal para o meu trabalho, só que eu não consegui essa variável. Então, eu não utilizei essas variáveis de rio, hidrografia e também da inundação. No trabalho da Lili de serpentes, ela também não utilizou a questão da hidrografia, mas depois quando ela estava analisando as áreas que ela conseguiu, ela viu que o rio dividia aquelas duas regiões para serpentes, uma de um lado do rio e a outra do outro lado do rio, e as espécies não se intercalam, as espécies que tem de um lado não tem no outro. Então formou dois grupos diferentes de um de cada lado do rio. Mas nas minhas análises, na dela também, a gente não utilizou esse tipo de abordagem. Só um comentário. Para plâncton, eu trabalhei lá nos corichos e nas lagoas, tem tanto biodiversidade quanto nas lagoas. Os corichos? Os corichos. Então tem mais biodiversidade nos corichos e nas lagoas do que no próprio rio. Só que eu fiz ao longo do rio Cuiabá, não foi no Mato Grosso. No Mato Grosso. Mas tem tanta biodiversidade quanto nas lagoas.
Então acaba sendo um ambiente restrito e tem uma maior heterogeneidade de hábitat, a gente promove uma maior biodiversidade de plantas. E para os seus estudos lá, essa abundância também foi ou não? Foi muito grande. É surpreendente, assim, tudo. Eu acho que é uma região muito rica, né? É uma região muito rica por causa desse escoamento de água, carrega muita matéria orgânica para lá, então é uma explosão de espécies, assim, né? E a mudança na composição é muito drástica também. Quando muda o período chuvoso e o período de seca, a mudança na composição da comunidade é praticamente completa e ela se restabelece de novo no próximo ciclo hidrológico. Então é muito fascinante. Isso também, nessa questão de ver de cheia e vazante, você vê às vezes as espécies de plantas na botânica, quando enche, tem algumas espécies de área alagada que se sobressaem, e aí quando esvaziam, essas morrem, as de terra nascem, e aí quando enche de novo, as de terra morrem e as de planta de água nascem, e isso tipo em um ano, sabe? Em um ano há essa renovação temporal, assim, né? Então isso também traz, gera bastante riqueza de nutrientes para o Pantanal. A gente tem que pensar que pode não ser uma riqueza taxonômica, mas pode ser uma riqueza essas mudanças são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema. Então essa mudança na composição também é um tipo de biodiversidade, né? Manter as funções ecossistêmicas, né? Mantendo as funções em todos os momentos, de águas altas e águas baixas. Não é só taxonômico. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Leva a gente para o Falei comigo. Eu tenho os caminhos. Se alguém precisar, só fala comigo. Ninguém mais? Nada? Bem, sendo assim, a gente agradece mais uma vez o Matheus.